Tudo bom, pessoal? Sou Moisés, do time de investimentos Astro Capital. Estamos iniciando aqui mais um Astro Sessions, a sexta edição de 2024 e a 30ª edição desde o início. Mais uma vez a gente está aqui para falar e discutir sobre temas de impacto por investimentos e dessa vez a gente está com o Felipe Ramos, que é analista aqui da Astro Capital, como moderador dessa conversa, junto com o time aqui da Patrimonial, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o mercado de crédito no Brasil e as mudanças de impacto para esse restante de 2024. Felipe, fica à vontade aí. Bom dia, pessoal. Agradecer mais uma vez pelo tempo, né, da equipe da Patrimonial, do Bernardo, do Hélio, que estão aqui com a gente hoje. Eu sou o Felipe Ramos, né, eu trabalho aqui na Astro Capital já tem cerca de 4 anos, e hoje eu toco toda a parte de análise de investimentos, análise e seleção dos investimentos que compõem ali o nosso universo que a gente trabalha e que a gente pode estar alocando na carteira dos nossos clientes, juntamente também com o Moisés, e toda a nossa equipe de investimentos. E a ideia é a gente se aprofundar um pouquinho hoje, né, sobre uma classe que a gente gosta, que a gente tem olhado, que é a classe, né, de crédito privado, de direitos creditórios. E aí a gente trouxe um especialista no assunto que a gente vai estar batendo esse papo hoje, e trazendo uma visão um pouco mais técnica, né, do que é o mercado, como ele funciona, as melhorias que ele vem apresentando. Então é isso, agradecer a todos pela Bom, participação, pela atenção. Moisés, pode boa. continuar daqui. Agradeço, Felipe, pela apresentação. E mais uma vez aqui pegando um gancho e já começando abordando o nosso tema inicial, cada vez mais a gente vê investidores e empresas utilizando o FDIC como veículo estratégico para investir ou captar recursos. Dadas as mudanças do cenário aí para esse produto, e elas foram acompanhadas de novo posicionamento dos órgãos reguladores, como CVM e Ambima, e se que existiu bastante do gestor cumprir um papel mais ativo, né, que ele já cumpria, mas assim, tem mais responsabilidade, muito mais ativo na estruturação, no acompanhamento e no dia a dia da gestão dos FDICs. Para isso, né, a gente trouxe aí o seu Hélio Braz, diretor de investimentos da Patrimonial, uma gestora focada em crédito estruturado, e o Bernardo também está acompanhando a gente nessa conversa. O Hélio aí, que é graduado em Economia pelo IBMEC, tem mestrado em Economia Aplicada no IBMEC também. Hélio teve passagens como Risk Management no Woodstock Banco, na Máxima Asset Management, era sócio da Rio Gestão, e depois foi para Patrimonial, onde ele atuou como administrador de carteiras desde 2018. Hélio, é uma honra e a gente agradece bastante o tempo disponível para bater esse papo com a gente. Legal, eu que agradeço aí o convite. É um prazer estar com vocês aqui, falar um pouco mais sobre esse mercado que está crescendo muito, né? E tem muita projeção de crescimento para os próximos anos, dado, como você bem falou, das mudanças de regulação, né? Principalmente a Instrução 75 e a reforma tributária, que empurrou o fim dos fundos da isenção de comer cota para fundo privado. Esse dinheiro está escorrendo para a FDIC, então é Uhum. importante a gente estar abordando esse tema aí com interesse grande dos investidores, mas também com muito cuidado, porque acha que pode ter um volume muito grande, né, de demanda para esse tipo de fundo, e a gente tem que analisar bem o tamanho da indústria e ver se a indústria comporta essa demanda toda, para não virar o que a gente já viu aí algumas vezes, uma bolha em cima de um produto, e que a gente tem certeza que vai fazer um monitoramento bem feito aí para poder fugir dessas nuances aí que o mercado sempre coloca para a gente quando tem muita demanda reprimida para o produto. Boa. Hélio, começando aqui, fala um pouquinho da tua história, trajetória e onde tu começou a tua atuação no crédito, né? Então, eu comecei minha carreira como gestor de risco, tá? De um banco muito estoque, e isso acho que foi um grande aprendizado, Com certeza. porque isso dá uma visão de primeiro olhar onde pode dar problema e depois olhar para o ativo, né? A análise é meio que conjunta, né? Então, eu sempre falo com o meu time aí, com o Bernardo, com a turma de análise da Patrimonial, que eu sou chato, porque primeiro eu prefiro entender onde tem problema que ninguém está enxergando. E já fui treinado a olhar primeiro o risco antes de qualquer coisa, né? Então, assim, eu participei da primeira estruturação de FDIC no Brasil em 2001, um fundo do banco que eu trabalhava que chamava FMAX. O FDIC era um palavrão, ninguém sabia o que era isso. Foi o primeiro, junto com o fundo do BMG, que foi no mesmo ano mais ou menos, e comecei a investir em FDIC propriamente dito em 2006. E aí a gente teve alguns eventos aí na crise de 2008, né, de susto. Então, vem aprimorando esse processo não só de escolha do FDIC, né,
mas de um entendimento, obviamente, das esteiras de crédito e principalmente das garantias, né? Porque o FDIC é um ativo muito bom, muito seguro, porém você tem que entender a esteira e entender como as garantias se aplicam e como as garantias são executadas em momentos de importância, né? Então a gente vem aprimorando isso e na patrimonial a gente começou a patrimonial em 2018 como uma gestora de patrimônio. A patrimonial hoje tem 3 verticais, né? A gestão de patrimônio foi onde tudo começou, mas dado o nosso histórico de crédito, a gente foi montando outras verticais ao longo do tempo, e uma delas é o crédito estruturado, que hoje é o FIC de FDIC, que a gente está crescendo bastante aí na distribuição. Mas o primeiro veículo, que é o Aspen, ele foi montado para ser o veículo para a nossa gestão de patrimônio. Tá? Uhum. Então, isso faz com que a gente tenha um cuidado, né, muito, muito grande com relação à formatação do produto. Os nossos produtos são montados para ser a melhor relação risco-retorno e não o melhor retorno. Por quê? Porque o primeiro dinheiro aqui na patrimonial sempre é do sócio, o segundo dinheiro é do nosso cliente de wealth, que é o maior bem que a gente tem na empresa, e só depois a gente abre para distribuição, que foi o que aconteceu com a família de FDIC aqui da patrimonial a partir do ano passado. Tá? Então, primeiro, a gente tem uma participação importante dentro do passivo dos fundos. Tá? Hoje, eu diria que 60% do passivo dos fundos FDICs que a gente está distribuindo hoje é dinheiro da casa. Tá? Isso é um alinhamento de interesse muito importante para quem investe no fundo, né? Porque você tem dinheiro do sócio e da empresa junto com você ali, buscando melhores práticas para poder fazer a gestão do fundo, né? E a patrimonial tem uma terceira vertical, que é uma vertical de FDIC próprio, que é muito focada na base na esteira de precatório. Tá? A gente é um player importante dentro da indústria aí. A gente faz isso desde 2016, até antes da patrimonial. Foi a razão pela qual até eu conheci e resolvi fazer a sociedade com o Ilan Skurnik, que é o meu sócio. Foi ele que me apresentou o mundo de precatório em 2016. Hoje a gente é um player importante nessa indústria aí, principalmente nos entes de Rio de Janeiro, Estado do Rio, município do Rio, Estado de São Paulo e município de São Paulo. A gente é um dos maiores players, com patrimônio em torno de 400, 500 milhões de reais de patrimônio de precatório, valor atualizado hoje, não valor de face. Valor de face é mais ou menos o dobro. Né? Uhum. Então, a gente tem essa esteira também, mas a gente não gosta de investir em FDIC próprio da patrimonial, nos FICs FDICs. Tá? Por quê? Então, a gente pode dizer que a gente tem um alinhamento de passivo, porque a patrimonial é o maior cliente dos FIC FDICs, né? E a gente tem um alinhamento de ativo que a gente não investe predominantemente nos nossos fundos. A participação hoje dos nossos FICs dentro do FDIC próprio da patrimonial é de menos de 5% e vai continuar por aí, porque a gente não quer ter esse desalinhamento de interesse de olhar, fazer o monitoramento que a gente se propõe a fazer, que eu acho que é a parte mais importante de gestão de FDIC, de FDIC, é o monitoramento de crédito dos fundos. Tá? Esse, para mim, é o maior diferencial da patrimonial. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o processo aqui de como é que a gente faz isso. Mas assim, é muito importante porque eu sempre falo que não existe FDIC bom. Existe FDIC que está bom. O FDIC é um filme. Né? Ele não pode ser analisado como uma fotografia. Né? Então, na pandemia e na risco de crédito do ano passado, a gente viu os números piorando Sim. bastante nesse monitoramento, né? Da adimplência média aí de uma operação de multicedente muito sacado de 2%, 3% para 9%, 12%. Então, o que a gente tem que acompanhar é como está a carteira hoje, né? Com dados críveis, que essa é uma outra coisa importante. Né? Primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente recebe os dados de um FDIC, primeiro a gente não investe em FDIC que não manda dado mensal. Tá? A gente tem uma área de dados aqui na empresa que trabalha tanto para a parte de FDIC próprio de precatório e presta serviço também para a parte de análise de FDIC para os FICs, que é uma área de dados mesmo, 3 caras de dados que compilam esses números mensais que os fundos usam e cospem para a gente um monitoramento das variáveis que a gente olha, que a gente considera importante olhar mensalmente, e ali no quantitativo já dizem para a gente onde é que tem ali vestígios de problema para a gente acompanhar e fazer um call com o gestor do FDIC, com o originador. Né? Esse processo é feito mensalmente. Tá? Então, Uhum. então, a primeira premissa para a gente olhar um FDIC é que ele mande esse número mensal, senão a gente nem olha. Né? E a segunda premissa é o dinheiro da subordinada, que é a cota onde fica o resultado da operação, né? A gente pode falar um pouco depois
como é que funciona esse mercado, essas diferenças de cotas, né? Entre cota subordinada, júnior, cota mezanino e cota sênior. Mas a cota subordinada júnior, que é onde fica o resultado da operação, tem que ser do dono, tem que ser Sim, do originador, né? Porque senão tem um desalinhamento de interesse dele fazer uma gestão não olhando para o melhor resultado sempre, porque o dinheiro que vai queimar primeiro não é o dele, né? Então, essas duas premissas são básicas aqui para tirar o fundo. A cota subordinada júnior tem que ser do originador e o FUDIC tem que mandar número mensal. E a primeira coisa que a gente faz é comparar essa base de dados mensal que o gestor manda com a defasagem da CVM com os números que estão na CVM que são enviados pelo administrador, para saber se a base que ele está mandando é uma base ok, que a fraude começa no número, né? sim. Então, com base nesse processo, mensalmente a gente faz o monitoramento são 10 variáveis que a gente olha para cada FDIC investido, e os fundos da patrimonial, como eu falei, o foco sempre foi em relação ao risco-retorno. A gente tem hoje na carteira do Aspen 34 FDICs investidos, é muito pulverizado. A gente gosta que seja assim. A gente está crescendo bastante agora nos últimos meses aí, na entrada na distribuição, né? Mas a gente quer manter esse perfil de muita diversificação. A maior posição do Aspen hoje tem 8%, né? Quando a gente olha para os concorrentes, aí a maior posição é de 15% a 20%. Então, a gente quer manter esse número de 8% de maior posição, no máximo até 10%, né? De fato, esse monitoramento eu acho que é muito importante, porque nas crises que eu citei anteriormente, na pandemia e na crise de crédito, a gente viu os fundos piorando e uma subordinada ali perdendo o júnior, perdendo 15%, 20% até no acumulado num ano, porém com uma subordinação, ou seja, uma garantia dessa cota do dono de 50%, né? E esses números têm que fazer sentido. Aí o histórico que eu tenho de gestão de risco acho que ajuda bastante, porque um fundo que opera, um FDIC que opera para dar 30% ao ano, num stress test de uma crise, ele tem que poder perder 15%, né? Porque o problema dessa classe, um dos problemas que eu vejo para essa classe é que ela é vendida em algumas plataformas e tal, como um negócio que dá Sem CDI mais risco, 3 e né? não tem risco. Mas Aham, tem risco. A gente vê todo dia o risco, né? A gente monitora isso, né? com Eu certeza. sempre, eu sempre brinco que tem outra maneira de fazer também, que é comprar e rezar para receber. Mas não acho que é a melhor maneira de fazer. Então, o monitoramento que a gente faz é para, de fato, verificar se, dado a condição da indústria, né, se a perda ali, a piora, está compatível com o esperado com relação às premissas de garantia que essa estrutura de FDIC dá para a gente, através da cota sênior, que é a renda fixa. A cota sênior nada mais é do que uma renda fixa, que o FDIC emite uma cota e se alavanca em cima dessa renda fixa, né? Então, sei lá, um fundo tem 50 milhões de cota subordinada e ele está lá, desconto de duplicata, no caso de um excedente muito cercado, para ganhar ali 30% ao ano, né? Então, o resultado dele no ano é 30% em cima dos 50 milhões de patrimônio que ele tem, que é 15 milhões de reais. Um exemplo, tá? E aí esse cara fala, pô, legal, a operação está indo bem, eu tenho mais espaço para fazer a operação, mas eu não tenho mais dinheiro para botar na subordinada. Então ele emite uma cota sênior, nesse caso hipotético aqui, de mais 50 milhões, a uma taxa de renda fixa, sei lá, CDI mais 5, né? E aí o patrimônio, isso é dentro do mesmo fundo, né? Então o patrimônio do cara hoje é de 100% desse FDIC, sendo que 50% é dinheiro próprio, que é a cota subordinada, que rende lá os 30% ao ano. Nessa cota que ele emitiu, a cota sênior, isso entra como um passivo para o fundo, né, com relação. Então, ele tem que pagar CDI mais 5, se vamos botar CDI de 10 para facilitar a conta, ele tem que pagar 15 para ganhar 30 na operação, mantendo aquele mesmo ganho da outra. Então, ele ganha 15% aqui, em cima de 50 milhões. Né? Então, ele ganha mais 4 milhões e meio, mais os 15 que ele ganha na cota dele. Então, esse cara alavancou a operação emitida uma cota sênior. Nesse caso, a gente fala que a subordinação é de 50%, porque ele tem 50% de cota subordinada do dono, júnior, para garantir perdas ou atraso, inadimplência, os 50% de cota sênior que ele tem, que é o custo, entra como custo no balanço do FDIC. Tá? Então, a estrutura de alavancagem é mais ou menos isso. Qualquer perda que exista no fundo, primeiro afeta a cota júnior, a cota do dono.
né? Então, a gente pode falar que para o cotista sênior, que os nossos fixos só compram a cota sênior, tá? Ser afetado por uma operação de FDIC dessa estrutura, o cotista júnior tem que perder 100% do capital. Tá? Então, é uma estrutura de garantia muito forte. Né? Se a gente considerar que a inadimplência média de uma operação de muito cedente sacado é de 2% a 3%, e que na pandemia e na crise de crédito virou 9%, 10%, a subordinação é de 50%. Ou seja, tem 50% de dinheiro do dono para garantir 10% de perda. É isso mesmo. Podia ter 4 pandemias aí que não afetaria a cota sênior, que é a cota que a gente investe. Então, o que eu gosto muito nessa operação é o somatório de taxas altas, porque o FDIC desse aí paga CDI mais 4, CDI mais 5, né, ao ano, que é a remuneração da cota sênior que a gente compra, né? Muita diversificação. A gente tem que ter uma carteira muito diversificada. O acompanhamento, o monitoramento que a gente chama desses FDICs tem que ser feito de lupa para identificar qualquer problema no início. Dá tempo de sair, mas não é sair em retirada também, qualquer indício de problema, né? Você tem que olhar, tem que conversar com o cara. Por que aconteceu aqui? Pô, mas é preocupante. A gente tem um processo que mensalmente a gente pega o resultado dessa análise quantitativa que é feita pelo BI, da análise de dados, e ali já indica para a gente os pontos de preocupação. Num comitê mensal, a gente destrincha qualitativamente esses pontos e seleciona aqueles que são preocupantes. E o Bernardo, que aqui está com a gente, é o cara que faz a relação com o ativo, com os FDICs, né? E o Bernardo marca o call, a gente faz o call com o gestor e, dependendo da resposta, a gente volta para o comitê e decide se a gente vai reavaliar o rating interno do FDIC. Tá? É um rating nosso que é uma mescla de dados quantitativos e qualitativos, tamanho, tempo de estrada, enfim, o tipo de FDIC que é e tal. E aí a gente pode reduzir ou não o rating desse fundo e o limite de crédito é dado pelo rating. Tá? Então a gente pode dizer que no nosso modelo de monitoramento, a gente revê o limite mensalmente dos FDICs. Tá? Então o FDIC duplo A, a gente pode ter até 15% da carteira, FDIC A até 10%, FDIC B até 5%, FDIC C até 3%. Tá? E esse processo já fez com que a gente saísse de fundos, porque a gente entendia que o que estava acontecendo na cabeça do gestor e do originador não era compatível com o que estava acontecendo na indústria, na crise de crédito, principalmente ano passado, porque o cara estava achando que a crise de crédito era uma oportunidade. Né? Então, enquanto a turma top, que está há 30, 40 anos fazendo isso, está tirando o dinheiro da operação, né? Tá desalavancando, o cara está achando que é oportunidade, aumentando concentração de risco sacado, absorvendo carteira de outros FDICs. É óbvio que isso dá errado. E nesse monitoramento estrito que a gente faz, dá para ver isso acontecer no mês a mês. Tá? Por isso que eu acho que esse monitoramento talvez seja a coisa mais importante da nossa operação, porque você consegue, de fato, identificar esses problemas. E é uma questão ali que só quem tem muita experiência no caso, né, eles conseguem avaliar, porque a turma mais nova, né, do comitê, o primeiro indício de problema o cara já quer pular fora. Né? Só que é um jogo de participação na indústria. Né? Uma das preocupações que eu tenho, já aproveitando aqui o gancho, é que essa indústria de muito cedente, muito sacado, ela é muito pequena ainda. Tá? Então, os grandes números, né, o crédito privado bancário, né, sei lá, tá aí entre 3, 4 trilhões, que é a maior parte do crédito. Então, assim, o crédito não é novidade para ninguém no mundo, né? Mas aqui estava muito na mão dos bancos. Né? Então, um fundo de renda fixa lá de um bancão, ninguém sabe, mas tem muito crédito privado lá dentro. Tanto que você vê aí nos eventos de Americanas e tal, o que aconteceu com a rentabilidade desses fundos. Né? Então, o que está acontecendo agora, que eu acho que é muito bom, é a democratização, assim como teve a desbancarização do investimento, né, é a desbancarização do crédito. Né? Então, o crédito corporativo já tem um tamanho bem bacana aí, de 1,5 trilhão aí, hoje no Brasil. O mercado de FDIC é um mercado já relevante, né? Tem uns 300, aí, 400 bilhões. A parte de muito cedente, muito sacado, que é o fundo que a gente aqui na Patrimonial mais gosta, por causa dessa relação de garantia, né? De 3% de inadimplência para 50% de subordinação,
é um mercado muito pequeno, é um mercado de 40 bi. E está na mão de 3, 4 caras aí, tá? Então me preocupa um pouco essa chuva de dinheiro que está vindo para a renda fixa e vai vir para a FDIC, muito impulsionada pela mudança regulatória, né? O que a turma vai fazer com esse dinheiro, né? Com Então, certeza. os FDICs de meio de pagamento, que são grandões, né, consignado, monossacado, monoacidente, já tiveram problemas de empresas grandes aí, né, que tiveram problema no veículo de sacado, né, o FDIC de monossacado, com fraude, balanço contábil. Então, assim, a gente tem uma preocupação com relação a isso. Acho que o mercado é muito propício para isso, né? Ainda mais numa situação que o Brasil está vivendo hoje, de uma política fiscal ali complicada o encerramento do ciclo de queda de juros, né? O juro deve ficar por aí por um bom tempo. Então, realmente, CDI mais 3 é muito bom. CDI mais 3, quando a gente montou o ASP, o juro era 2%. Já era bom o CDI mais 3 com juro de 2, né? Há um tempo atrás era 14,75 mais 3, também é bom. Então, assim, eu acho que CDI mais 3 é bom em qualquer cenário, né? Mas, óbvio, né, que no juros de 10, CDI mais 3 é melhor do que CDI mais 2, do quando o juro é 2, né? Então, assim, eu acho esse evento muito legal. E fazendo já um paralelo aqui com a situação que a gente está hoje, a adaptação do mercado para o 7,5 na parte de FDIC foi postergado para novembro, né? Ia ser em abril. E a turma não fez ainda essa mudança, os concorrentes, né? Porque essa estrutura de FIC e de FDIC que a gente fala, os fundos não eram FIC de FDIC, né? Era o FIC de FII CP, que podia fazer investimento de 100% em FDIC, né? Era uma brecha da regulação, que você podia ter uma estrutura de um veículo mais simples, mais barato, e fazer a mesma coisa do que um FIC de FDIC, que é um fundo mais caro. Então, são dois movimentos de uma vez só. Um 75 acabou com isso, né? Ela falou, não, agora FIC de FDIC tem que ser FDIC cotas, que é um FDIC. Né? Só que o prazo para você adaptar isso mudou para novembro, né? Nós, na Patrimonial, a gente adaptou em maio. Os nossos fundos já são FDIC cotas, os dois, o ASPEN e o MEGEG, tá? Então, a grande vantagem disso, ao meu ver, é que a gente não tem discussão mais de come cota, né? Tem aí uma questão do FOF 95, né, para saber se aí o cara não pode ter mais de 5% de caixa, e se o cara toma um saque muito grande, como é que ele faz? Aí tem que fazer mais de 5% de caixa, a gestão do caixa fica mais complicado, né? Então, eu acho que, sim, parte da indústria vai migrar, parte da indústria está esperando alguma resolução diferente aí, inclusive para validar, né, a isenção de cota do FOF 95, que eu não sei se virá, mas na Patrimonial, como a gente tem FDIC próprio aqui da parte de precatória, são vários fundos, não é nenhuma questão, né, não é nada demais transformar os nossos em FDIC, isso já ocorreu essa transformação, e agora a gente está meio que sozinho aí, com os benefícios da isenção do come cota, benefício de poder entrar nesse mercado institucional, né, dos fundos de pensão, que acho que vai ser um player muito importante para o crescimento de FDIC, porque esses caras não investem muito hoje, né? E já tem um limite bacana aí dentro da regulação deles de até 20%. Então, para a gente, a maré está boa, mas assim, a gente tem uma preocupação muito grande com o tamanho. Tá? O crédito, eu acho que está estritamente ligado a tamanho. Né? A gente tem uma preocupação às avessas da indústria, que é manter a qualidade dos nossos fundos, desde quando a gente começou, que foi para consumo próprio apenas, da parte de wealth, da patrimonial, manter a qualidade, as premissas que a gente definiu lá atrás, e buscar um tamanho que seja confortável ter essas premissas na cabeça. Tá? Então, a gente é uma casa que vai ter fundos menores, sim. Eu admiro, sim, muita turma boa aí dessa parte de FDIC. Você citou dois nomes agora que são formadores de opinião, são caras que participaram aqui do qual vocês estão muito bem acompanhados. Mas, assim, para a nossa maneira de ver e de entender, o tamanho é muito importante. Então, a gente não quer ter um tamanho muito grande. Acho que a gente vai estar buscando aí o capacity que a gente está buscando, talvez esse ano ainda, até no máximo ano que vem. Não sei que tem algum grande problema na indústria aí, porque a gente acha que a gente prefere ter um negócio mais na mão, em termos de controle, do que ser muito grande e perder um controle. Eu chamo isso de virar torcedor, né? Quando você tem um fundo muito grande,
3 bi, pô, você tem que ter assim, uma entrada na indústria, assim, boleta de 200, 300 milhões por FDIC, assim, é outro tipo de jogo, que não é o jogo que a gente quer jogar, até porque a Patrimonial é uma empresa bem diversificada em termos de área de negócio, né? A parte de FDIC de precatório, a gente é um player consolidado, a gente não tem espaço para captação hoje de fundo, tudo que a gente abre, fecha, já abre fechado. Então, também no precatório, se a gente quisesse ter uma participação maior no mercado, a gente teria, mas a gente prefere ter um tamanho que a gente consegue controlar para ser um negócio mais perene, né? Uma qualidade de vida mais bacana. Assim, os ossos do ofício são, né, problema, e enfrentar problema todo dia. Crédito é isso. Mas você pode aumentar a contratação de problema ou manter. A gente aqui prefere manter. Então, a gente tem essa preocupação muito grande com o tamanho. E me preocupa um pouco, sim, sendo bem sincero, a enxurrada de dinheiro que vai vir para esse segmento. Eu acho que os gestores têm que ter isso na cabeça, tá? Porque, pelo jeito, a turma vai ter que inventar FDIC para investir, né? E inventar FDIC para investir é muito diferente do que a gente faz Sim. hoje. Que a parte qualitativa do histórico dos gestores, dos originadores, é o mais importante, sem dúvida, porque o risco dessa operação ela é muito bem estruturada, mas é fraude, né? Então, você tem que ter uma confiança no ente lá, no cara que você está comprando, um originador muito grande. E eu acho que esse crescimento muito grande que a gente espera para essa indústria pode dar uma desbalanceada com relação a isso. Mas a casa já tem um tamanho também de ser bem rentável. A patrimonial hoje está cerca de 2 bi de patrimônio, dividido entre gestão de patrimônio, FIC-FDIC e FDIC precatório. Essa parte FDIC precatório é muito rentável, é um ROE de 5% ao ano, porque o nosso fundo dá de 25% a 30% ao ano, com 2,20%. Então, joga muito para cima o ROA. Então, a gente tem que ter esse pé no chão, porque crédito, para mim, o tamanho é muito importante. Está cansado de ver na indústria aí, ao longo desses últimos 20 anos, gente que se enrolou por causa de tamanho, né? Uma coisa é você dar dinheiro para um fundo de uma boleta de 50 milhões para um FDIC, outra coisa é dar 300. Uhum. Então, a gente tem muito essa preocupação aqui. A gente está satisfeito, a empresa está passando por um momento muito bom. Todas as nossas esteiras estão. O mercado está convergindo para elas, né? Tanto a parte de gestão de patrimônio, o nosso grosso é carteira administrada com cashback, então também com a queda dos fundos exclusivos, o dinheiro está migrando para isso. Na parte de FIC-FDIC, que era FIC de FIM, a gente já virou FIC de FDIC e estamos conseguindo crescer bastante na parte de distribuição aí, mas o dinheiro da casa ainda é maior que a distribuição. Eu acho que a velocidade do crescimento importa muito, tá? Então, a gente tem uma preocupação de falar com casas que têm uma capacidade de entender os nossos diferenciais maior do que as outras, para a gente crescer com uma base melhor, uma base que entende o risco, uma base que vai estar com a gente por mais tempo e não vai achar que é uma renda fixa, se daí mais três, que não existe almoço de graça, né? E na parte de precatório também, assim, o mercado está indo muito para cima disso. A gente está conseguindo crescer, a gente vai montar um fundo novo agora no BTG de 200 milhões com o maior originador de São Paulo. Esse fundo deve começar mês que vem, porque a gente conheceu o cara, começou a comprar nos fundos próprios nossos, cota única, e aí fizemos uma parceria de montar um fundo com cota subordinada, sênior e mezanino com ele. A gente sempre divide a cota subordinada como originador, né? Que é exatamente a mesma dinâmica que a gente gosta quando a gente compra o FDIC independente, Sim. né? E aí a gente vai ter um sócio de peso aí, que é uma casa grande aí de FDIC também enorme, que é um parceirão nosso, que mais tarde a gente vai anunciar, que vai entrar junto com a gente para dar o punch aí, tanto na subordinada quanto na sênior. E nosso crescimento vai dar porque a gente está fazendo um fundo com o originador novo, que é o maior originador do Brasil. Só por isso. Na esteira corrente, a gente só está trocando de dinheiro. Devolve o dinheiro, o resultado foi bom, o cara quer botar de novo, o cliente, a gente monta um outro fundo um pouquinho maior, mas a ideia é ter muito cuidado no crescimento, porque em ambas essas classes, né, FDIC como um todo para FIC-FDIC, e principalmente dentro de precatório, a gente está vendo o mercado mudar, e quando o mercado muda, você precisa dar um passo para trás, né, e se preservar, porque isso aqui é uma maratona, né? O crédito é uma maratona, não é uma corrida de curto prazo. Então a gente enxerga isso com muita diligência, porque o primeiro dinheiro de precatório também dos fundos é dinheiro dos sócios. Então a gente tem um alimento muito grande do passivo da patrimonial e dos sócios com os fundos que a gente opera. Boa. Perfeito, Hélio. Ficou bem claro.
Eu queria aproveitar o gancho, né, voltar um pouquinho, quando a gente conversou sobre essa mudança que está tendo, né, a gente tinha os fundos multimercados de crédito privado, que tinha exposição aos direitos creditórios, e a patrimonial vem aí à frente dos demais, mas tá tendo essa mudança para mudar para o FIC-FDIC, né? Então, a princípio, eu queria que a gente tentasse explanar um pouquinho a diferença primordial, né, do investidor que está querendo ter a exposição em crédito privado, digamos os mais high grades, né, justamente para o direito creditório, né, o que seria o direito creditório a princípio e a principal diferença, né, de investir em crédito privado para estar se expondo, investindo em direitos creditórios. Não, sim, legal. O fundo de crédito privado é uma esteira que você compra na base o crédito bancário, que são esses 4 trilhões aí que tem na indústria que todo mundo opera, né? Caneta financeira, CDB e tal. E basicamente crédito corporativo, né? Que são as debêntures emitidas por empresas, né? São esses dois maiores mercados de crédito que existem, né? E, então, assim, esse mercado já é grande no Brasil, né? Eu falei um pouco da ideia, ordem de grandeza dos números, né? Então, o high grade é isso, é o cara que tem ali uma exposição ao risco menor, porque está concentrado em emissores maiores, sendo eles bancos ou empresas, né? Então, beleza. Esses fundos também têm FDIC, uma participação menor, tá? Eu diria que chutaria na média aí uns 15% de FDIC. Que tipo de FDIC? Vários tipos de FDIC, né? O FDIC você pode ter muito excedente, muito sacado, que é o que a gente mais gosta, pode ter meio de pagamento, que é desconto de fatura de cartão de crédito, consignado, né? Desconta direto o funcionário público aí na fonte do salário, precatório, é um direito creditório, né? Então, assim, NPL, fundos que compram dívida de empresa em RJ, né? Ele compra a dívida do banco, renegocia com a empresa, pede uma garantia adicional e recebe mensalmente o acordo que foi feito com a empresa, né? Então, assim, você tem N tipos de FDIC. Então, dentro do high grade, você tem um pedacinho ali que são o FDICs, estruturação, geralmente cota sênior, que tem esse nível de subordinação também. Quanto maior a garantia real, menor a subordinação que você precisa ter para vender a cota sênior do FDIC, né? É um jogo de me mostra aí a garantia, a robustez da sua garantia, que aí você me dá uma taxa que eu vejo se eu tomo ou não, né? Nos fundos, o FIC de FDIC até hoje, né, eles eram FIC de FIM, CP, né? Uhum. Era uma brecha que tinha na regulação. A regulação deixou o FIC de FIM CP comprar 100% de cota de FDIC. Isso, a meu ver, é um erro, né? Que foi corrigido agora pela CVM, pela MEMA. Tá? Agora, um fundo para qualificado só pode comprar 40%. Tá? A indústria inteira é 100%. E aí, com a 75, a CVM falou o seguinte: ó, vocês vão ter que migrar aí. Vou dar um prazo que era até abril, e agora o prazo passou para novembro, né? Então, são estruturas de FDIC. A cota sênior de FDIC, na média, que a gente vê, é de CDI mais 3, CDI mais 5. Paga muito mais com a debênture da empresa high grade ou uma letra financeira, que esses spreads estão muito comprimidos também. É uma outra questão que a gente tem que analisar aqui quando a gente olha o mercado de crédito. A gente atua pouco nessa parte. Só fundo de previdência nosso que compra letra financeira, tá? De banco grande, duplo A para cima. O nosso risco high grade é cota de FDIC, tá? Então, esse ajuste ele vai ter que ser feito, né? O mercado hoje está trabalhando com a possibilidade do FOF 95, que é um fundo de renda fixa, que vai poder fazer mínimo de 95 em cota de FDIC, ter a isenção do Come Cota, que para o FDIC próprio, para o FIC-FDIC é dada. Tá? Isso não está certo. É um ponto de interrogação. Que o mercado vai ter que evoluir aí para essa questão até novembro, né? O maior ponto dessa questão é que é a gestão do caixa, né? Então o cara tem que ter no máximo 5% de caixa. E se ele tiver um evento, tomou 10% de resgate programado para 60 dias? Aí realmente ele vai ter que fazer uma ginástica ali
de gestão de caixa um pouco mais desafiadora, digamos assim, né? Então, a gente está vendo algumas casas, geralmente as casas que já têm FDIC próprio, de outras esteiras, como é o nosso caso, não tem muito esse questionamento, né? Porque como o cara já faz um monte de FDIC, transformar os FICs FIM em FDIC não é uma grande questão. O problema são as casas que não fazem, e vão ter que tomar essa decisão aí. A gente não se antecipou, a gente até se antecipou, mas pela razão não de propósito. A gente tinha agendado uma mudança de administrador dos nossos fundos, né, em novembro, e resolveu já fazer essa mudança, adaptando ao 75 e transformando em FIC de FDIC. Essa mudança não é trivial, é uma mudança regulatória. O regulamento é completamente diferente, ninguém sabia a minuta direito. Foi um negócio que demorou 6 meses para fazer. Foi muito bem feito. O nosso administrador hoje, dos 2 fundos, é o Banco da Coval, que a gente queria agradecer até pelo zelo aí, pelo feedback com relação a essa mudança. E a gente tem enxergado na indústria dos administradores, né, muita morosidade nessa mudança, porque é uma mudança regulatória, né? Então, eu acho que parte disso se dá pela mudança regulatória e parte pela decisão do que fazer. Eu acho que esse atraso tem se dado por essas duas questões, né? No nosso caso, como a gente já havia contratado uma mudança de administrador em novembro, a gente já fez e acho que a gente está um pouquinho na frente aí, até na parte de captação, que a gente está sendo chamado pelos gestores, alocadores, dizendo, pô, se você já beleza, então você vai estar na frente aqui, porque com você já está certo que tem um benefício fiscal, e essas outras características aqui que você fala, que diversificação e tal, pô, bacana, mas essa aqui é importante também, mais uma diferenciação, né? Então eu vejo isso, o mercado vai ter que se ajustar, e a gente já se ajustou. Mas a estrutura antiga de FIC-FIM, poder comprar 100% cota FDIC, já caiu. Você tem hoje o limite de 40% para qualificado, e é importante os investidores acompanharem aí como é que está essa mudança, né? Questionar lá, para entender o que esperar, né? Na verdade, os próximos passos de adequação do gestor, onde o investidor coloca o seu recurso com relação às normas regulatórias. Boa, excelente, Hélio. E assim, principais pontos aqui, como você já citou, vocês fazem esse acompanhamento mensal das investidas, que é super importante, bater os dados com a CVM, apoio do time jurídico, apoio do time de risco, um time muito forte em dados para estar se apoiando na decisão. E quais são as principais medidas que, como gestor de crédito estruturado, vocês podem observar para minimizar os riscos das estruturas? Então, dado que a estrutura de garantia é muito forte, né, de cota sênior e tal, eu acho que nesse ponto, a minha formação de risco, meu primeiro emprego no mercado financeiro, depois de estagiário, foi gestor de risco de banco, né? Você tem que procurar sempre onde tem alguma coisa que você não está vendo, né? Uhum. E eu acho que a agilidade é muito importante. E até por isso a gente acha que o tamanho atrapalha. Tá? Sendo bem sincero, assim, não é dizer que o cara grande não é dirigente. Longe de mim, pelo contrário. Talvez o cara tenha mais skills do que a gente para poder gerir os problemas futuros contratados, né? Então, por exemplo, a gente teve um evento agora, no caso do Rio Grande do Sul, lá das enchentes, que como a gente tinha o monitoramento pronto, e uma das coisas que a gente olha é a concentração dos fundos investidos por sacado e por cedente, aí o nosso BI já cuspia para a gente quanto por cento de exposição o fundo tem no Sul. Aí a gente levantou lá quais são os FDICs que tem mais exposição no Sul, já tinha também pronto, e a gente entrou lá com os caras. Esse momento é complicado, né? É uma calamidade, é uma questão não esperada, assim, totalmente ok o cara ter 15% da carteira no FDIC do Sul, porque o cara é de lá, você entender e se aproximar e estar junto ali para entender o impacto potencial, sem, obviamente, sair querer bater em retirada, monitorar, no caso do fundo aberto, a movimentação de passivo, porque um cara que tem uma concentração de 15 no fundo aberto, sem tomar saque, esse 15 vira 30, vira 45 e vira 50 com a subordinação. Então, assim, eu acho que, sem ela fazer muito alarme, o gestor de crédito estruturado, ele tem que ter na cabeça que ele precisa ser ágil e precisa estar olhando para os pontos que vão afetar.
Eu acho que, assim, nessa questão, como a gente tem já mapeado, né, e mensalmente a gente monitora, tem que ter um quê aí de sair na frente para monitorar as questões que são importantes, como essa do Sul lá. E a gente ficou preocupado, sim, mas aí você contou, né, com o benefício aí do Banco Central, da CVM, de marcação, né, de não marcar na regra normal os ativos vencidos e tal. Mas, assim, eu acho que essa agilidade de conseguir sair na frente, de identificar potenciais problemas, eu acho que é o grande diferencial, fora o monitoramento que a gente já faz, né. E, de novo, toda vez que eu for falar, os calls que o Bernardo faz comigo, eu sempre falo isso, assim, eu sempre vou falar de tamanho, tá? Porque o tamanho, para nossa estrutura, o tamanho, se eu errar o tamanho, eu não vou conseguir fazer o processo de monitoramento que a gente faz hoje, que é o que dá o conforto para a gente ter dinheiro nosso no fundo, do nosso cliente de wealth e os distribuidores, que é o principal gargalo aí a vertente de crescimento que a gente tem hoje nos nossos fundos. Então, o tamanho do Aspen, hoje o fundo está com 200 milhões, o Capacity é 500, o MEGEV, que é um fundo mais curto, que tem 100% do ativo dentro da regra de carência. Assim, é um FDIC que não tem outro igual, por quê? Não tem descasamento de ativo com passivo. Eu só invisto FDIC aberto e ele é D32. Então, se todo mundo pedir resgate, eu entrego 100% do dinheiro dentro do prazo de carência. Esse fundo não pode ser muito grande, obviamente, né, para eu conseguir alocar esse dinheiro. Então, a gente tem essa... a liquidez, isso é muito importante, né? O Aspen hoje, ele tem uma regra de ter que ter 50% do ativo dentro da regra de carência. Hoje a gente tem 65%. Tá? A concorrência tem de 15% a 30%. Tá? Então, essas premissas mais conservadores são o que fazem a gente ter essa restrição de tamanho, porque a gente quer ter um produto mais de longo prazo, que dê menos problema possível. Tem gestor que gosta de problema, eu conheço alguns até que admiro muito, né? Mas não é o nosso caso. No nosso caso, a gente não gosta de problema, de contratar problema. A gente gosta de ter um negócio tranquilo, bem feito, e quando conseguir fazer de uma forma mais eficiente. Então, a gente tem essas premissas no fundo, sim, de ter mais liquidez dentro do fundo, e o tamanho ajuda a gente nesse combo, né, de monitoramento que a gente faz para ter uma carteira mais bem estruturada. E para o nosso grande nossa satisfação, a gente chega à conclusão, olhando o PIA, que nesses 4 anos e meio de Aspen, a gente está no primeiro quartil de retorno, mesmo considerando que a gente é um fundo mais conservador por todas essas questões que eu já falei. Então, isso dá uma satisfação muito grande para a gente de que o trabalho é eficiente, porque não só o fundo que a gente acha que tem menos risco, tem um retorno no primeiro quartil. Perfeito. Até abordando um pouco esse tema, eu imagino que seja uma linha tênue, né, entre a quantidade de ativos que você tem em carteira, né, que garanta uma diversificação a ponto de, se um der problema, não prejudique a cota como um todo, não tem um tamanho tão grande, né, e uma quantidade também, como você bem comentou, que você consiga ter agilidade, que você consiga estar ali mensalmente estar reavaliando, né, essas posições. Então, assim, teria um ponto ideal, uma quantidade que vocês da Patrimonial estejam confortáveis, né, de diversificação e acompanhamento? Perfeito, excelente pergunta, Felipe. Sim, o nosso fundo, a gente ficou 1 ano só com o dinheiro dos sócios. Depois, mais 2 anos só com o dinheiro do Wealth. E depois a gente abriu para distribuição. Então, esse número ele já existe desde o começo, que é até 40 fundos. Tá? Hoje a gente tem 35. Né? Agora, é importante mostrar que existem 2 tipos de FIC-FDIC. O que só compra FDIC próprio e o que só compra FDIC fora, ou o que faz o híbrido. Tá? O cara que só compra FDIC próprio, ele tem lá de 10 a 12 fundos. O que é FDIC próprio? É que o gestor do FIC só compra FDIC dele, que ele é o subordinado e o sênior é toda dele. Tá? Essa operação, necessariamente, ela é mais concentrada. Né? Não é questão de ser melhor ou pior, é questão de ser diferente. Tá? Esses caras, a sênior é só do FIC. E geralmente, o dono do FIC, ele é o subordinado também.
Aí tem um alinhamento bacana, porque ele tem dinheiro dele lá, ele compra sênior, e o FIC é composto por uma carteira de FDICs que ele tem poder da gestão e de controle, tá? Alguns fundos que deram problema no ano passado e retrasado são fundos com essa característica, tá? Mas não eram fundos que a subordinada era do dono, tá? Até por isso, então, acho que houveram problemas. Sem querer falar nada de ninguém, porque a gente não está livre, ninguém está livre de nada disso, tá? Então é uma questão. O que não tem fraude, né? A gente não tá livre disso, tá? Então hoje tem alguns fundos nessa característica. Os principais são fundos que o dono tem a subordinada. É um alinhamento de interesse, sim. Por outro lado, se ele identifica algum problema em uma das operações dele, ele não vai sair da sênior, né? Porque senão ele vai estar aumentando o problema dele, né? Só se ele tiver muito dinheiro para botar na subordinada para compensar, tá? Então é isso. O outro modelo é o modelo de investir em FDIC independente, tá? E aí cabe uma pulverização maior, que é o que a gente faz, né? Hoje a gente tem 5% FDIC da casa. O limite é 10, mas eu não vou ter mais de 5, tá? E aí, mas é óbvio, se eu tiver 80 fundos, talvez eu não vou ter uma qualidade tão bacana Uhum. de monitoramento e de escolhas, né? Então, o número ótimo para a gente é de 30 a 40, e o tamanho que a gente quer ter, que é o capacity que eu falei para vocês já, é função disso. É do quanto a gente consegue botar de dinheiro nesses 34 FDICs, com uma margem de 2 ou 3 a mais, para que essa boleta que eu coloque dele não fique desconfortável para mim no tamanho do FDIC e no tamanho do meu fundo, do FIC. Qual o tamanho que isso cabe? É 500 mil. Então, esse é o meu capaz. A conta é feita de trás para frente, tá? Então, a gente, desde o início, a cabeça era essa, e a gente está conseguindo crescer aí, capaz, e acho que se der tudo certo, a gente consegue entregar aí esse crescimento até o final do ano que vem. E a velocidade de crescimento é muito complicada, porque Uhum. hoje a gente está crescendo assim, de 25, 30 milhões por mês, a gente consegue alocar. Se eu me dar uma boleta de 100, eu não consigo. Então, a gente precisa pensar muito bem, o Bernardo participa desse processo diariamente, e a gente ter a captação ali meio que, né, combinando com os alocadores. Com distribuição isso piora um pouco, tá? Porque você não controla muito. Você controla nos calls, né? Mas não controla o dinheiro Uhum. que entra. Mas isso ainda é pequeno para a gente, tá? Então, numa carteira de 200 milhões, a distribuição hoje é 40 milhões. A maior parte do dinheiro é nosso. Então, a gente queria conseguir crescer com essa velocidade que a gente está crescendo hoje. Não com a velocidade anterior do começo do ano passado, que era só dinheiro nosso também. Porque aí a gente consegue alocar o dinheiro, não ter muito caixa, manter o retorno e chegar perto do tamanho ótimo, que é o tamanho que a gente tem, considerando essas premissas todas que eu falei. Perfeito. Boa. De fato, é fundamental a gente avaliar todos os critérios, ter na ponta do lápis, né? Tudo que está ali para fazer o planejamento correto, ter o apoio do time compliance, time de dados, todo esse time para a gente poder tomar a melhor decisão. E para a gente finalizar, falando um pouco aí do cenário 2025, com a possível decisão de Copom, de queda de juros ou até manter, Felipe quer puxar a pergunta aí no início. Como a gente comentou no começo, né, a gente vem de um cenário já há um tempo de Selic acima de 2 dígitos, né? Então a gente saiu de uma Selic ali de 14, né? Hoje está com a Selic de 10,5 e como a gente teve essa hoje reunião do Copom, eles estão, a princípio, né, optaram pelo high for long, né? Manter uma taxa de juros mais elevada para convergir novamente a inflação para a meta, né? E futuramente poder voltar a reduzir os juros. Então, assim, a gente tem visto, né, as empresas já estão bastante apertadas em termos de caixa, em termos de endividamento, e com essa Selic mais alta por mais tempo, qual a visão de vocês? Isso vai ser bem prejudicial em relação a estar honrando com as dívidas correntes, continuar com o crescimento? Qual a visão de vocês para esse nosso cenário de juros? Então, assim, o movimento dos juros, né, ele é dado, né? É só você pegar as curvas futuras de juros aí, que está dizendo para a gente onde é que vai estar daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. A gente acha que é mais ou menos por aí mesmo. Eu acho que o juro deve ficar nesse nível aí que está hoje. Concordo, isso pressiona muito, né, a estrutura de capital das empresas.
Mas, assim, depende. Então, assim, a bolsa, mal ou bem, o câmbio hoje refletem isso, né? Então, assim, o mercado se antecipa, né? Acha que está sempre arbitrado. Então, assim, o trade-off entre demanda por fundos de crédito, por ativos de crédito, privado ou estruturado, né, contra a situação real das empresas, me preocupa. No segmento de FDIC, que é o que a gente vê, que a gente olha aqui, e a gente está vendo muita questão de agro, né, problemas ligados ao agro, que era o setor que o Brasil, né, então, assim, eu acho que tem muita coisa para acontecer aí, assim, a gente está muito cético aqui com relação o que esse fluxo de dinheiro para crédito privado, high grade menos, high yield mais, pode trazer de problema, de contratação problema futuro para o mercado de investimento. Tá? Do ponto de vista dos FDICs, que é o que a gente gosta mais de olhar aqui, que a gente conversa com os caras, assim, isso não preocupa muito. Porque o FDIC multicedente multissacado, que é o grosso da nossa participação, a gente tem hoje na casa aqui cerca de 70% dos FDICs são FDICs multicedente multissacado, tá? Que é essa melhor relação de garantia. Não tem garantia real, a garantia real é o dono, é o dinheiro do dono. Né? Por quê? Esses fundos, eles têm características distintas, geográficas e de taxa. Tá? Tem fundo que desconta 1,5, tem fundo que desconta 4. Ou seja, 1,5, o cara é a empresa ali que tem acesso ao banco, mas ele desconta um pouco com o FDIC também. 4, o cara está no RJ lá quase. Né? Então eu sempre falo isso. O nosso trabalho aqui não é ensinar o cara embaixo a dar crédito, de maneira nenhuma. A gente estuda, a gente bota dinheiro do cara que fez isso há 30 anos. Né? Uhum. Então, assim, a movimentação que a conjuntura econômica proporciona dentro das empresas, é como se eles ali embaixo se alinhem. Porque uma empresa que está mais ali para 1,5 piora, fica mais próximo do 2, 2,5, aí o cara que dá dinheiro para a empresa premium não vai dar para ele. Mas vai ter outros fundos que vão descontar. Né? Então, assim, eu não vejo muito impacto. Assim, óbvio, o número de RJ. No Brasil, as empresas têm vantagens de pedir RJ. Né? Então, muita RJ que aparece aí, ela já está resolvida. A gente vê no dia a dia isso aqui, né? Então, por mas você está resolvido porque o cara pediu RJ? Porque ele tem vantagem. Esse é um mercado meio desarbitrado, né? Então, assim, eu vejo que existe um movimento natural das empresas para descontar com os FDICs com relação a o mais premium ou mais high yield, que esse negócio sempre existiu e os caras estão de pé aí há tantos anos, ganhando dinheiro, inclusive em momentos de crédito, momentos difíceis. Então, assim, isso para a gente é uma coisa natural. O que a gente tem que ver aqui é se tem alguma coisa, considerando que já existe esse movimento e que o cenário está mais difícil, tem alguma coisa que está indo contra uma política de boas práticas de governança do fundo, seja por crescimento, tamanho. Eu me lembro que eu tive uma reunião com o FDIC, que era um cara que está há muito tempo nesse mercado. Assim, toda vez que o cara falava com a gente, só falava que tem um bi de carteira. Então, assim, o problema do cara não era governança, é ter um bi de carteira. E o cara tinha 400. Óbvio que o cara se enrolou, porque ele está motivado pela razão errada. Então, assim, a parte qualitativa, quando você olha o FDIC para provar, a primeira coisa é ver estrutura. Esse cara, quanto que o cara tem? Tem um bi que é T2. Ele tem estrutura comercial para isso, de compliance e de gestão geográfica. Qual é a composição geográfica dele? Essas perguntas é que alinham o interesse. Você tem que avaliar o quanto que o cara quer com a estrutura que ele tem. Uma coisa é um cara que tem 80 estruturas comerciais no Brasil, que ele tem 2 bi. Outra coisa é um cara que tem 10. Né? Então, assim, eu estou preocupado, sim, mas no que toca ao nosso ponto aqui, eu acho que essa migração aí de empresas descontando com FDICs dos diferentes perfis, isso sempre deu certo. E o que a gente tem que monitorar é se tem algum cara que está fazendo alguma coisa que não é esperada para o tipo de FDIC que ele o segmento que ele atua, em relação a ele contratar um problema futuro. Então, é como se a gente não tem que ensinar o cara a dar crédito, mas tem que monitorar para saber se ele está alinhado com esse movimento que a gente vai ver
de ter muito dinheiro entrando no passivo dos fundos e o mercado vai estar difícil, porque a economia real não vai conversar com a quantidade de dinheiro que vai entrar nesse tipo de produto. Então, assim, não quero estar pessimista, até porque para a gente o mercado está bem bacana, mas eu estou preocupado sim, porque eu não vejo como a indústria embaixo absorver essa quantidade de dinheiro que vai entrar, já está entrando, né? Como eu falei, os FIC-FDICs ainda não viraram FIC-FDIC. Depois que isso acontecer, você teve uma convergência de fatores, que é a queda, a tributação, né, dos fundos exclusivos, né, e a isenção do come-cota para esses fundos virando FIC-FDIC. Né? São duas coisas diferentes que aconteceram juntos. Né? Então, o dinheiro do fundo exclusivo está indo para a Previdência e para isento. É só olhar o que aconteceu com os fundos de debênture incentivado aí, que Sim. se você olhar para o risco-retorno, você não bota nenhum real nesse negócio. Né? Previdência, beleza, estão tentando mudar aí e tal, mas é um cara que está crescendo bastante. A gente tem um fundo que também está tendo uma captação bacana. Agora, dado isso, o FDIC, que é isento de come-cota, que é exatamente o que o fundo exclusivo perdeu, vai entrar muito dinheiro e se apropria também desse cenário de juros mais altos. Então, assim, é um fator de preocupação, sim. Com certeza, eu acho que esses desafios aí que a gente tem nesse cenário para 2024 para o futuro, principalmente com as mudanças da tributação, mas eu acho que fica um ponto importante, Hélio, que como você comentou, o desafio do tamanho, é bom você ter parceiros que estejam qualificados, preparados e com estrutura para ter esse crescimento e aguentar esse crescimento. Isso aí é de fato a maior segurança que a gente tem para trazer segurança também para os investidores. E apesar de ter os benefícios, a gente tem que ter esses parceiros com a estrutura forte para poder trazer desempenho com segurança. Então é muito importante esse ponto no final. E assim, para finalizar, a gente agradece bastante o tempo de vocês, Hélio e Bernardo. Muito obrigado pelo valioso tempo e o conhecimento disponibilizado, muito importante para a gente. Eu tenho certeza que os insights que a gente trouxe aqui para os investidores foram de alta valia e que eles aproveitaram bastante para atualizar as mudanças e expectativas na classe FDICs. Felipe, agradeço também teu tempo. Quiser finalizar, também trazer algum tema para a gente. Não, só agradecer mesmo mais uma vez. Eu acho que a conversa foi uma conversa bem rica. A gente gosta, né, de ter essa proximidade tanto com os gestores e também ter um foco mais no educacional, né? A gente está ali trazendo informações, atualizações para os nossos investidores e para o mercado em geral. Acho que quanto mais essas informações forem disseminadas e quanto mais os investidores, né, tiverem uma visão mais clara de onde eles estão alocando recurso, o risco de cada classe que eles estão tomando, eu acho que isso para o mercado como um todo, né, é muito importante. E agradecer mais uma vez, né, pelo tempo de vocês. Muito obrigado. Acho que foi realmente uma conversa muito enriquecedora para todos nós. Eu que agradeço, assim, a oportunidade. Eu estou cada vez, né, mais disponível aí para participar desse tipo de evento. Eu acho que é importante esse aspecto educacional que vocês promovem, sim. A grande crítica que eu tenho para esse tipo de investimento é que o investidor que bota o dinheiro, ele não sabe o risco que ele está correndo. Sim. E Uhum. o que a gente puder fazer aqui para alinhar esse interesse aí, você pode contar com a gente e agradecer novamente a oportunidade e me colocar à disposição para dúvidas adicionais aí, fazer outros bate-papos. Obrigado mesmo aí e vamos fomentar essa parceria. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Tchau, Abraço, Tchau, tchau. tchau. Boa Tchau, tchau, semana. Felipe. Tchau, tchau, Tchau. Moisés.